Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais um pouquinho de trabalho de redação? Então, a gente discutiu nas nossas conversas anteriores sobre a importância do texto e principalmente sobre a importância do planejamento dele, né? Eu insisto sempre bastante com isso. O planejamento do texto é muito importante porque a partir do bom planejamento a gente consegue sim um bom texto para colocar em prática aquilo que a gente já discutiu, né? Que é importante planejar bem o texto, que é importante interpretar bem a proposta, perceber o que se espera de discussão no texto, a gente precisa fazer um planejamento bem minucioso. Vamos lá? Então, lá no Enem, vocês vão ter uma folha tipo essa que está aqui, que é do Enem de 2019, para planejar o seu texto e para escrever o seu texto. Então, a gente tem que aproveitar todas as bordinhas, né, para fazer aquele planejamento que eu mostrei para vocês. Inclusive, a folha da proposta também vai nos ceder um pouquinho de espaço, né, porque a gente precisa explorar, sim, o tema antes de começar a escrever. Muito bem. A proposta ela vai nos trazer um tema. Esse tema tem recortes, né? É dentro de um assunto maior, isso vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso. E aí vai estar exatamente o que precisa ser discutido. Tá? Então, o tema e a proposta vão nos dar esse direcionamento. Título. O Enem não exige título, então a gente não vai se preocupar de início, embora seja interessante a gente desenvolver essa competência também, né? Então, o parágrafo seguinte seria a introdução. Como é que se compõe a introdução? Gente, eu vou ter 30 linhas e preciso dividir essas 30 linhas em pelo menos 4 parágrafos. Tá? Um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e 2 de desenvolvimento. Por que eu reservo 2 para desenvolver? É que o desenvolvimento é a discussão, então ali eu vou precisar de mais espaço, sim. Né? Qual é o papel da introdução? É só introduzir o assunto e nessa introdução vai estar a minha tese. Então, eu capricho na elaboração da tese, tá? E vou apresentar de alguma maneira esse meu tema para os corretores e já vou para o desenvolvimento. Então, na introdução, eu não vou gastar muito dessas minhas linhas, porque eu posso precisar depois, lá no desenvolvimento, de um pouquinho mais de espaço para discutir o meu tema. Então, a introdução, ela vai ter uma contextualização, que é assim, ó, é o cartãozinho de visita do meu texto, é como eu vou apresentar o meu texto, né? Essa contextualização, ela é objetiva, ela é algo que não se contesta, ela tem que ser uma verdade. Então, eu posso utilizar para contextualizar um fato que aconteceu em relação àquele assunto, posso colocar uma citação se eu quiser, eu posso fazer um resgate histórico, se esse tema tem a ver com coisas que já aconteceram. Né? Então, eu tenho várias formas para contextualizar. Né? Então, a contextualização é algo verdadeiro, correto, que não se contesta. Aí vem a minha tese. A minha tese não, essa é contestada. Por quê? Porque esta é a minha opinião, a minha percepção sobre o assunto. Então, ela vai ser passível de discussão. Eu posso afirmar alguma coisa e alguém pode dizer, não, não é assim, é diferente. Então, eu vou ter que provar, né? E por isso que a gente chama de tese, por isso que a gente chama de argumento, aquela discussão que vem depois comprovando que realmente aquilo que eu afirmei é real. E aí, se eu tiver um pouquinho mais de espaço ainda na minha introdução, eu vou colocar algumas dicas de solução, mas assim, bem de relance, eu vou só dar uma pincelada sobre essa questão, né? Dica no caso. Essa seria então a nossa composição do parágrafo de introdução. Bom, a gente precisa lembrar algumas questões e alguns aspectos sobre o planejamento, tá? Então,
Eu vou trabalhar hoje com vocês ainda sobre o tema de 2019 e depois a gente vai exercitar nos próximos vídeos outros temas para vocês perceberem como dar certinho aquele nosso planejamento, tá? Então, eu indiquei para vocês 5 perguntinhas para vocês determinarem a tese e toda a discussão do assunto de vocês. Então, vocês vão se debruçar sobre o tema, sobre a proposta de redação e pensar qual é o problema que tem aqui. Por que isso é um problema? Por que esse problema existe? E aí, quando vocês determinaram essas 3 questõezinhas, vem as outras. Tá, mas o que está apoiando isso que eu disse sobre o problema? E como que eu vou resolver? Então, essas 3 perguntinhas iniciais aqui, elas vão compor a minha tese, né? E a segunda vai ser um parágrafo de desenvolvimento e a terceira vai ser o outro parágrafo de desenvolvimento. É bem tranquilo isso. Então, vamos pensar um pouquinho como é que ficaria a nossa tese lá do Enem de 2019, que era a democratização do acesso ao cinema. Isso aqui a gente respondeu, são aquelas perguntinhas, ó. O que no tema representa um problema? Que o cinema não é democratizado. Né? Por que isso? Por que isso? Né? Por que isso é um problema? Isso é um problema porque aí menos pessoas têm direito, né, usufruem aos benefícios culturais desse bem. E por que esse problema existe? Principalmente eu selecionei aqui questões geográficas e socioculturais. Então, isso aqui comporia a minha redação, toda ela, tá? Eu até, inclusive, vou propor trocar alterar a ordem do 2 e do 1, né? Vocês vão já perceber por quê, tá? Então, vamos pegar o que nós teríamos de tese. É o resumo disso que está aqui. O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado devido às questões geográficas e socioculturais, de modo que grande parcela da população é privada dos benefícios desse bem cultural. Aqui é a nossa tese, é o que eu tenho ali em cima nas perguntinhas, né? Essa é a nossa tese. Agora vamos ao parágrafo. Muito bem, essa é a estrutura do parágrafo que eu tenho, né? Certo? A contextualização. Eu vou colocar minha tese aqui, tá? No lugarzinho dela. Antes dela, eu preciso colocar uma contextualização. O que eu posso utilizar para contextualizar o acesso ao cinema que não é democratizado? Bom, eu posso me valer da proposta, gente. E eu vou procurar fazer com vocês o desenvolvimento dessa redação toda em cima da proposta, para que vocês percebam que só com a proposta é possível a gente fazer uma boa redação, tá? Então vamos lá. Como que eu vou contextualizar? Poxa, eu poderia pegar lá do primeiro texto da proposta, tem uma definição do que é cinema, eu poderia colocar essa definição, né? Mais adiante na proposta eu tenho o nome dos 2 precursores, né, que trouxeram o cinema, né, que criaram. Então, eu poderia, mas eu não quero fazer nenhuma dessas questões e eu vou partir de uma coisa que é básica, que é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal diz que todos nós, vocês e eu, temos direito ao acesso à cultura. Muito bem, se eu tenho direito, cadê? Não estou usufruindo desse direito, né? Muita gente não usufrui desse direito. Então, eu vou utilizar isso. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como um direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, eu introduzi o meu tema e selecionei o aspecto que eu quero. Utilizei a Constituição. A Constituição é muito boa, né? Sempre que tiver alguma coisa voltada a direitos, a gente pode utilizar a Constituição Federal, né? E aí eu vou largar minha tese ali. Agora eu quero que vocês observem um pouquinho. Será que ficou legal a tese direto ali?
eu terminei lá, principalmente no que diz respeito ao cinema. E aí eu vou vir com o acesso ao cinema no Brasil. Não, não ficou legal, né? Então, o que a gente faz? A gente faz alguns ajustes, né? Como eu preciso ajustar isso aqui? Eu vou tirar essa questão do acesso ao cinema no Brasil, né? Porque eu já tenho ali em cima e vou deixar simplesmente devido a questões geográficas e socioculturais, de modo... Vamos ver se vai ficar legal assim. Embora a Constituição de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso ocorre, isso o quê? A não garantia, devido a questões geográficas e socioculturais, de modo que grande parcela da população é privada dos benefícios desse bem cultural. Bom, eu tinha programado até 6 linhas e me sobrou um pouquinho aqui, então eu posso colocar alguma dica, né? Só um relancezinho de proposta de intervenção. Então, eu vou dizer, sendo assim, é urgente, né? Urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Não quisesse repetir aqui, não visse repetir Brasil aqui, poderia botar país, tá? Não repetir Brasil, então tá tudo tranquilo. Então a gente precisa, depois que a gente escreveu, fazer esses ajustes, verificar, tá ok, eu não me perdi em alguma coisa, tá? Bom, então agora, parágrafo de desenvolvimento, né? O parágrafo de desenvolvimento também tem uma estrutura que a gente precisa observar, tá? Ele vai trazer primeiro um tópico frasal, que seria aquela partezinha da tese que eu vou discutir. Eu tenho 2 partes para discutir. Eu citei os fatores geográficos e socioculturais e citei o que a população que não tem acesso é privada em relação à cultura, tá? Então, eu vou desenvolver agora primeiro os fatores socioculturais e geográficos, tá? E aí que vem os argumentos secundários, o que eu vou usar para comprovar esse argumento principal, que é o meu tópico frasal. E aí eu posso utilizar explicação, citar uma citação de alguém ou outro que vai comprovar, um argumento da autoridade, alguém da área que vai, né, comprovar isso, dados estatísticos, algum fato histórico que comprove, dados de pesquisa, eu posso exemplificar, ilustrar, comparar, eu posso fazer uma série de coisas. E ainda tem a contra-argumentação e o raciocínio lógico, que são um pouquinho mais complicadinhos, que a gente vai também explorar mais adiante. Então, vamos lá. Desenvolvimento 1, né? Eu preciso colocar esses argumentos. Então, vamos ver qual é que é a minha tese. O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado devido a questões geográficas, tá? Qual é o primeiro aspecto que eu tenho? As questões geográficas. Qual é o segundo? A privação dos benefícios. Então, eu tenho D1 e D2 bem declarado. No primeiro parágrafo, eu vou desenvolver esse primeiro aspecto. Então, vamos lá. Sempre com a tese, gente, a tese é o que vai direcionar, né? Nesse primeiro parágrafo, então, eu vou desenvolver o primeiro aspecto, é esse que eu tenho que comprovar. Então, essa questão geográfica e sociocultural. Como eu vou comprovar? Falando das salas de cinema, que elas estão mais em determinados aspectos. De onde eu tirei isso aqui? Lá da proposta. Lá na proposta, dizia assim, no texto 4, que nas regiões norte e nordeste falta muito, que tem muito poucas salas de cinema. E então, para não copiar exatamente, eu estou invertendo um pouquinho. Já que as regiões sul e sudeste é onde são as maiores cidades e que tem shopping centers e tem salas de cinema, eu trouxe isso. O alto preço dos ingressos, tá? O preço das plataformas também de streaming e 17% da população somente frequenta cinema. De onde eu tirei isso aqui? Lá da proposta também.
Então, vamos lá. Agora vamos escrever. Nós já definimos o que nós vamos colocar, então agora nós vamos escrever o nosso texto. Eu preciso ter minha introdução. Por que eu preciso ter? Eu tenho que ver como é que eu terminei ela para começar o meu desenvolvimento. Bom, esse é o aspecto da tese que eu vou desenvolver. O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado devido a questões geográficas e socioculturais. Terminei o outro ali dizendo que tem que rever isso, né? Que é urgente analisar e resolver essa questão da democratização, tá? Como é que eu vou iniciar a minha discussão desse segundo parágrafo? Eu tenho que fazer um elo de ligação com a introdução. Existem muitos, né, de início de parágrafo. Eu posso utilizar em primeiro plano, né, nesse, e daí no outro em segundo plano, inicialmente, em uma primeira análise. Eu gosto muito quando a gente coloca algo que vai dar importância, né? Então, é relevante discutir inicialmente, perceber inicialmente, é relevante, é importante, né? Então, algo nesse sentido, tá? Então, coloquei aqui, é importante destacar inicialmente que no Brasil o acesso, para não colocar cinema, que eu recém terminei aqui a minha introdução com o cinema no Brasil, eu vou botar a sétima arte. Lembra que quando nós estudamos o tema, a gente elencou palavras para substituir, né? Não é democratizado devido a questões geográficas e socioculturais. Posso fazer diferente, cabe destacar inicialmente que questões interferem na democratização. Tá? Então, tem várias formas, né? Em primeiro plano, cabe discutir que isso, né? Então, pode ser feito também, tá? Bom, eu preciso articular os outros aspectos também, né? Então, olha só. Eu elenquei lá o quê? Para comprovar. Salas de exibição se concentram no centro-sudeste, sul e sudeste. E o preço dos ingressos. O que seria mais interessante eu trazer agora? Tá? Questões geográficas é a localização das salas. Socioculturais é o valor dos ingressos e o valor dessas questões, né? Então, olha aqui, eu trouxe aqui para vocês o trechinho do texto 4 lá, que mostra para vocês de onde eu tirei. Olha aqui, norte e nordeste e periferias urbanas das cidades pequenas e médias do interior, tá? Então, desse texto aqui eu posso colocar. E aí eu vou colocar, nesse sentido, conforme o levantamento da Ancine. De onde eu tirei isso aqui? Lá da proposta. As regiões sul e sudeste do país estão entre as melhores abastecidas por salas de cinema, as quais, as salas, né, se concentram prioritariamente nos grandes centros urbanos e em áreas nobres. Estou dizendo que os pobres e os que moram na periferia e os que moram fora dos grandes centros estão sendo excluídos. Está aprovando a minha tese? Está aprovando minha tese. Então, é isso, né? Agora, já tem, então, esses dois períodos ali. Tenho que colocar o que agora? Dos preços dos ingressos, das plataformas e, olha aqui, ó. Esse aqui era um dos textos motivadores e eu peguei daqui os 17% da população. Isso é muito pouco. Porque a Constituição diz que nós todos temos direito. Então, é muito pouco. Eu acho que é um dado relevante para colocar, e por isso eu estou trazendo ele para comprovar ali. Como é que eu vou colocar? Então, olha só, falei alguma coisa. Aliado a isso, quer dizer, além das salas estarem em determinadas regiões só, o alto preço dos ingressos contribui para que apenas 17% da população possa frequentar cinema regularmente. E agora eu tenho que falar ainda das plataformas, né? Mesmo os serviços mais modernos de plataforma de streaming, como Netflix, não são facilmente acessíveis por todos. O que eu estou discutindo? Que nem todos têm direito, nem todos têm acesso. Comprovei isso? Comprovei.
Precisava de grandes conhecimentos para fazer isso que eu fiz aqui? Não. Precisava de uma habilidade de buscar lá na proposta e arranjar aqui no meu texto, né? Aí eu quero concluir um pouquinho esse meu parágrafo, já que eu previ minhas linhas e sobrou um pouquinho, né? Assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico. Fechei o meu parágrafo, meu D1 está pronto. Vamos ao D2. O D2 faz o quê? Uma semelhante estrutura ao D1, tá? Vai defender apenas uma ideia. Que ideia que eu vou defender? Que essas pessoas que não têm acesso ao cinema estão em desvantagem cultural, né? Eu tenho que tomar os mesmos cuidados que eu tomei com relação ao D1. Então, preciso sempre a minha tese, que ela me dá o direcionamento, né? Agora, eu vou utilizar a população é privada dos benefícios. Que benefícios? Tá? Eu vou fazer a mesma estrutura com comprovação, como eu fiz antes. Disse para vocês antes, vou procurar usar só a proposta. Muito bem. Então, vamos ao D2, né? Eu tenho um aspecto para desenvolver. Qual é o aspecto que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver que uma parcela da população é privada dos benefícios desse bem cultural. Que benefícios? O que o cinema traz de benefícios? É uma forma de lazer, é diversão, assistir um filme, né? É entretenimento. Mas é só isso? Não. É aquisição de informação e conhecimentos. Eu vou conhecer realidades diferentes, países diferentes. Eu vou associar situações, né? Eu vou ampliar o meu aspecto crítico. De repente eu vejo lá uma organização de sociedade e percebo que por que aqui não é assim, os governos estão faltando nisso, tem outras situações nas relações humanas entre as pessoas. Então, a gente vai resolvendo conflitos, inclusive, identificando outras realidades que possam se assemelhar à nossa. Então, aqui, nesse parágrafo, eu vou discutir isso. Tá? Eu preciso ter sempre esses aspectos, né, bem à mão, e preciso ter também o parágrafo anterior. Como é que eu terminei o parágrafo anterior? O que eu coloquei? Eu coloquei no parágrafo anterior que as questões geográficas e as questões de custo, tá? Isso são causas, né? É por isso que a gente não vai ao cinema, são causas. Agora, como a gente não vai, a gente não usufrui dos benefícios, isso são consequências. Então, que relação existe entre esse parágrafo que eu fiz antes e o de agora? Relação de causa e consequência. Eu posso iniciar o meu parágrafo agora com como consequência dessa elitização, quer dizer, apenas as pessoas que têm mais recursos conseguem frequentar, né? Eu coloco, então, que o restante da população não tem acesso. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que muitas vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacadas pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais. Fato que impede a obtenção de conhecimento. Então, aquilo que eu disse ali, informação e conhecimento. Por conseguinte, a construção da criticidade, o pensamento crítico. Como é que eu vou criticar algo se eu não conheço nada diferente, nenhuma outra realidade diferente? Então,
O cinema me dá essa realidade, a leitura me dá, mas nós aqui estamos discutindo o cinema, né? Essa situação contribui para a sua alienação, é o que eu estou colocando ali, né? Discutindo os tópicos seguintes desse parágrafo, né? Restringindo o contato com novos ideais, inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Então, a questão da criticidade, né? Além ainda, eu quero colocar mais um pouquinho, ademais, poderia colocar além disso? Poderia, ficaria bem. Eu não usei o além disso ainda, eu estou colocando em roxinho os elementos de coesão, os principais, né? Porque tem outros, nós vamos trabalhar isso num momento específico, mas poderia colocar, além disso, essa carência estende-se ao campo do lazer, privando-se essas pessoas de momentos de diversão e entretenimento. Então, é aquilo que eu coloquei antes para vocês, tá? E agora, o nosso último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, o que ele vai ter que ter? Ele retoma a introdução, ele traz proposta de intervenção, essas propostas têm que estar articuladas à discussão e ao tema. Quem vai fazer o que, como e para quê? Tá? E depois um fechamentozinho que tem que voltar lá na introdução. Eu coloquei aqui as gomifes. Gomifes não é uma coisa que eu inventei. Isso aqui eu assisti e também não foi o professor de quem eu assisti a aula que inventou. Ele citou até quem teria inventado e eu não lembro mais. Mas o professor Rafael do Descomplica, que me ensinou isso, né? Gomifes seriam, quais são os agentes que podem resolver o problema? O governo, ONGs, as mídias, o próprio indivíduo, a família, a escola e a sociedade, tá? A gente pode acrescentar mais alguns aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso parágrafo de conclusão. Eu preciso lembrar o que eu tenho que fazer, tá? Então, vou retomar a tese. Portanto é a melhor conjunção para se colocar na conclusão. Portanto, é certo, é evidente a importância do cinema na construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Eu estou retomando minha tese, meu tema, sem fazer da mesma forma, modifica um pouquinho, tá? Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e ao Ministério da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio de quê? Disponibilização de sessões de cinemas públicas nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local. Olha só, eu estou trazendo o quê? Assim como tem outros projetos de incentivo dos governos, poderia ter sessões de cinema, né? E aqui eu lembrei que eu visitei minha filha em janeiro do ano passado e nós assistimos mais de uma vez em parques, sessões de cinema. Então, filmes de lançamento eles apresentavam para a população, para quem quisesse. E lá, ela mora na Austrália, né? As pessoas têm, inclusive é interessante isso, nós não temos essa cultura, mas eles têm sempre uma manta, um tapetinho que fica pequenininho, que vai na mochila, que fica dentro do carro, e eles usam muitas praças, eles estendem aqueles tapetes e eles sentam naqueles espaços. Então, a gente assistia a sessão de cinema, né? De graça, para todo mundo, um esquema montado. Então, por que nós não temos esse tipo, que chega no interior, que mostra, que faça nas escolas, que faça, né? Até para a população que não frequente a escola. Eu até nem coloquei de graça, coloquei com preços acessíveis à população local. Né? Que seja um quilo de alimento, que seja né?
a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Agora eu tenho que voltar lá para minha introdução. Como que eu vou voltar? Desse modo, será possível cumprir o artigo 215 da Constituição Federal de 88, garantindo ao cidadão brasileiro, através do acesso à cultura, lazer e conhecimento, que foi o que eu previ ali no meu último parágrafo. É uma redação simples, fácil de fazer, utilizando a proposta. E a minha proposta e indicação para vocês é que vocês pensem sobre outros temas, tá? Vamos fazer isso sobre outros temas, vamos fazer isso juntos para vocês perceberem que não é difícil, tá bom? Então vamos lá, gente. Um beijão grande para vocês. Lembrem-se sempre que treinar é muito, muito importante. Tchau, tchau.